deserto das incompreensões, o amor de Deus a nos chamar, a nos levantar das lutas humanas e enxugar lágrimas de um mundo afã. Em Damasco, num portal de luz, um inovidável testemunho vai sem cansar, com a visão celeste se curvar, ante o seu mestre se ofuscar, com a luz amiga e entender a razão da vida, enfim. Palavra em harmonia, canções maestramente entoadas por anjos de esferas sublimadas, ao clarão que ofusca o brilho do sol, compadecido, inspirado, amável. Percorre os caminhos, acalma o gemido dos aflitos, de todos irmãos pequeninos, dos sedentos de Deus, de amor, pois tu és o meu vaso escolhido, necessário se faz amar, renovar-se no entendimento, necessário é trabalhar, ser fiel no pouco e no muito, necessário é esperar, a esperança é companheira, necessário é perdoar, o amor mais puro se doa. Em Damasco, num portal de o inovidável vai se cansar, com a visão celeste se curvar, ante o seu mestre se ofuscar, com a luz amiga a entender a razão da vida em si. Palavra em harmonia, canções maestramente entoadas por anjos de esferas sublimadas, ao clarão que ofusca o brilho do sol, compadecido, inspirado, amável. Renova os caminhos, acalma o gemido dos aflitos, de todos irmãos pequeninos, dos sedentos de Deus, de amor, pois tu és o meu vaso escolhido, necessário se faz amar, renovar-se no entendimento, necessário é trabalhar, ser fiel no pouco e no muito, necessário é esperar, a esperança é companheira, necessário é perdoar, o amor mais puro se doa. Assim, com essa música abençoada, nós agradecemos a espiritualidade e pedimos permissão para iniciar essa nossa reunião de hoje, na certeza que o amparo da espiritualidade está conosco em todos os momentos,
nos auxiliando a ter o discernimento para fazer as nossas escolhas mais assertivas e que nos aproxime mais de Deus. Nós pedimos assim que este amor, que esse amparo possa continuar com todos, para todos, que a gente possa levar os nossos pensamentos conectados a Deus, a essas pessoas que, por um motivo ou outro, estão passando por dificuldades, seja problemas espirituais, problemas de saúde, problemas espirituais de toda sorte, que possamos abraçá-los energeticamente e levar a eles o consolo, um pouco de carinho. Pedimos assim então, na certeza que este amparo está conosco, a autorização dos amigos espirituais, dos coordenadores espirituais da tarefa do André Luiz, para que possa nos abençoar e estar conosco nesse momento de reunião. Assim, nós pedimos a todos aqueles que perderam alguém, que estão de luto, que separaram-se temporariamente de alguém, pedimos a todos aqueles que também fazem aniversário estes dias. Enfim, Pai, que todas as bênçãos possam ser derramadas a todos aqueles que estão conectados aos nossos corações. Pedimos que todos nós possamos sair mais fortalecidos também, que chegamos nessa reunião pública do dia de hoje. Que a paz do Senhor esteja conosco, hoje e sempre, que assim seja. É isso aí, meus amigos, espero que estejam me ouvindo. Vou diminuir o volume aqui, que eu acho que está um pouquinho alto. Hoje estou de dia, gente. Estou gravando essa abertura hoje, por isso que infelizmente eu não vou poder ler o nomezinho de todo mundo que está ali no chat. Mas eu agradeço o carinho de todo mundo. Hoje nós estamos gravando um pouquinho mais cedo, porque por questões de logística aqui em casa, para vocês não ficarem sem estudo, também para eu atender alguns compromissos que eu assumi, eu preferi gravar hoje antecipadamente. Como a nossa expositora, a Marta, que vai fazer estudo hoje, também fez o vídeo gravado, porque ela também tem uma reunião de estudo hoje, deu certinho, né? Mas espero que não deixem de fazer seus comentários aí, eu vou estar acompanhando, né, mesmo digitalmente, mas assim, eu vou estar acompanhando também e agradeço muito quem puder, né, deixar o recadinho. Só um detalhe que eu esqueci de falar, essa música que a gente assistiu antes do Tim e Vanessa, né? Essa música se chama Vaso Escolhido. Então fala das escolhas de Paulo mesmo ao aceitar seguir Jesus. É uma escolha que mais cedo ou mais tarde todos nós vamos ter que fazer mesmo, né? Mas também da escolha de Paulo como esse vaso escolhido por Deus para espalhar mesmo essa fonte inesgotável de amor, né? Então eu aconselho que quem escutar essa música de novo, ela é muito linda, né? É uma ótima forma da gente se conectar com o tema de hoje. Eu sempre coloco uma música antes, gente, porque é uma forma da gente sintonizar também. A gente chega muito atribulado, né, do dia a dia, então é um bom caminho, tá? Eu quero dar um outro recadinho rápido antes da gente começar esse estudo, mas é que nós iniciaremos a distribuição das cestas básicas desse mês, essa semana, a partir de amanhã. Então eu quero agradecer mais uma vez o carinho de todos em fazer as doações para nós mesmos, viu? Em breve nós divulgaremos o próximo estudo, que deve ser na quinta-feira, tá bom? Fiquem conectados em nossas redes sociais. Quem tiver sugestão de tema, quiser contribuir de alguma forma, nossos contatos estão aí na tela. Fiquem à vontade para fazer esse contato, tá bom? Sem mais delongas, nossa amiga Marta, hoje o tema vai ser escolhas. Então, é muito bom. Escolhas do coração, se eu não me engano, as escolhas, tá? Então, vou colocar o vídeo que ela enviou aqui online, só um minutinho. Não é esse. Vamos lá. Tá vendo, gente? Mesmo gravado, às vezes a gente tem uns contratempos. É uma alegria muito grande estar perto de vocês de novo, perto e longe, mas podendo estar conversando sobre o Cristo, conversando sobre os bons espíritos, conversando sobre o Evangelho, que é a nossa direção, que é o norte da nossa vida. Hoje, eu vou falar para vocês, a gente vai conversar de um tema que nós fazemos, de uma coisa que a gente faz todo dia, toda hora, que são decisões. A gente decide ou uma coisa ou outra. A gente está sempre decidindo entre um ponto e outro. Tem até uma poesia muito bonita de Cecília Meirelles na escola, que é o isto ou aquilo. A gente está sempre escolhendo. E as nossas decisões, o que é uma decisão?
é uma resolução que a gente toma de acordo com o estudo que a gente faz, de acordo com um entendimento, uma busca, um exame prévio que a gente faz. Só que, nas atribulações de hoje, a gente decide, às vezes, sem pensar. Então, as nossas decisões, elas não vêm com toda aquela poder, aquela força, porque ela é fruto de um momento, de um estalo, de um segundo, sem a gente ter pensado e planejado aquela resposta. Decisões nossas. Por que eu coloquei nossas? Porque ninguém decide por nós. Por mais situações que eu enfrente, que nós enfrentemos, a decisão final é nossa. Mais conselho que a gente peça para um amigo, uma página edificante que a gente leia, uma reflexão, mas no final a decisão é nossa. Ela é individual, ela é particular. Ninguém tira essa decisão da gente. Por isso que, olhando uma fala de Jesus, eu busquei quando Jesus coloca toda a nossa responsabilidade com as nossas ações. Nós vamos ver daqui a pouco. Antes eu queria conversar com vocês, que é perguntar, quando que nós decidimos? Quando que eu tomo decisão? Quando que nós tomamos nossas decisões? As decisões nossas são decisões de quando nós estamos reencarnados. É aqui, na vossa vida de relação com a família, com os amigos, com a nossa religiosidade, o nosso grupo de ideal, que nós decidimos. Aqui nós estamos encarnados. E é quando reencarnados que nós tomamos as nossas decisões e, na hora que a gente decide, nós somos senhores dessa decisão. Na hora que nós passou a decisão, nós nos tornamos escravos, porque nós vamos sofrer o peso, toda a carga que aquela decisão que a gente tomou. E a gente decide onde? No nosso campo de ação. Qual que é o nosso campo de ação? É a nossa família, é a sociedade, é a religião. Eu anotei aqui, a saúde, a política, a economia, Nós decidimos no individual para alcançar, atingir ou alcançar o coletivo, Mas nós decidimos no campo de atuação que a gente tem, seja ele qual for, é que nós vamos trabalhar nesse ali. E aí tem uma fala de Jesus que para mim é fantástica e mostra muito bem isso aqui. Quando Jesus estava na multidão, ele estava conversando com a multidão, e aí um gritou para ele. Disse-lhe um da multidão: Mestre, dize a meu irmão que reparta a herança comigo. Aí Jesus virou para ele e fala para ele assim: Homem, quem me colocou como juiz ou repartidor dentre vós? É isso aí que Jesus fala para a gente da nossa decisão, da nossa responsabilidade. Homem, quem me colocou? Aí eu anotei aqui assim, olha, nem Jesus decide pela gente. Ninguém decide. Nosso amigo, por mais amigo que ele seja, ele não decide pela gente. Jesus não vai chegar e definir. Ele falou, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor dentre vós? Nós é que decidimos, nós é que definimos as nossas atitudes, que tomamos as nossas decisões. Quando a pessoa no meio da multidão fala para Jesus, disse-lhe um da multidão, significa que a gente precisa de pensar o seguinte:
nós todos estamos na multidão. Todos nós, do mais rico, do mais pobre, de qualquer raça, nós estamos no meio da multidão. E a gente tem que sair da multidão. Porque na multidão a gente não faz diferença na vida nossa e na vida das pessoas. Nós precisamos sair da multidão. E aqui eu coloquei que assim, olha, nessa multidão estava quem? Estava quem fez o pedido e estava o irmão que ouviu o pedido. Porque se o irmão não estivesse, ele não faria o pedido. Então, a multidão, embora você esteja na multidão, você tem o poder de decisão dentro da multidão. Por quê? Se ele não estivesse com o irmão, ele não decidiria falar. Quantas coisas que a gente está na multidão, ou a maioria das coisas da multidão, a gente segue igual um bando. A multidão, a gente não tem que pensar. Você faz o que todo mundo quer. Você vai para o baile funk, você vai para um lugar, você vai para outro, você segue a multidão. E seguir a multidão é isso. É você estar junto com todo mundo sem pensar. Você faz o que a multidão quer. Né? Às vezes a gente vê nas notícias da televisão, uma turma fez quebradeira no lugar. Quebrou isso, quebrou loja, fez aquela confusão. Por quê? Porque seguiram alguém que estava na frente, que tomou essa decisão. Os líderes da multidão. E como nós precisamos fazer a nossa reforma íntima, sair da multidão, nós temos que começar a pensar, a analisar bem as falas, né, de Jesus. Tudo bem, gente? Estou falando, às vezes a gente fala rápido, né? Mas qualquer dúvida, depois vocês podem entrar em contato com a gente, que a gente conversa melhor sobre isso. Então, olha, os dois irmãos estavam na multidão. Nós temos ao menos consciência de que nós estamos na multidão? Ou a gente sempre toma a nossa decisão pensando nos nossos objetivos, pensando em nós. Disse-lhe um da multidão. Ele disse um para quem? Não foi para qualquer um, não. Foi para Jesus, nosso governador, aquele que tem condição de nos ajudar, porque ele vai vir perto de mim e fazer as coisas para mim? Não. Porque eu vou até o Evangelho, até as coisas que ele ensinou e deixou aqui para mim, para nós, e eu vou pensar e vou decidir de acordo com a melhor posição a ser tomada, de acordo com a melhor decisão. E aqui, olha, ele diz o quê? Disse-lhe um da multidão, mestre. O que é um mestre? Já paramos para pensar o que é um mestre? O mestre é um professor? Mestre é muito mais que um professor. Né? Se a gente pensar, olha, um mestre, ele quer promover a pessoa em toda a sua fala. Tudo que ele diz, tudo que ele faz para promover a pessoa. Ele quer libertar as pessoas. Por exemplo, o que Jesus falava para nós? O que ele falou para a mulher adúltera? Ide e doravante, não peques mais. Ele podia ter feito um discurso para ela, uma receita. Você não faz isso, minha filha, por isso, por isso, por isso. Não, mestre, que é mestre, ele não dá receita para ninguém. Ele dá só direções gerais. Olha o que Jesus falava para nós. Não julgueis para não ser julgados. Né? Vai e não peques mais. Ele dava só as direções. A Deus o que é de Deus, a César o que é de César. Uma das falas de Jesus que para mim é a mais importante. Para mim, Marta, quando Jesus fala lá em João 8,32,
Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. De qual verdade que Jesus fala para nós? Da verdade divina. Quando Jesus vai orar pelos discípulos, no momento em que estava se despedindo da terra, o que ele fala para Deus na sua prece? Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, não julgueis, conhecer a verdade é uma fala de Jesus que nós temos que buscar, compreender, entender para agir enquanto nós estamos aqui na multidão para a gente sair da multidão. É com os recursos que Jesus nos ensinou que nós vamos sair da multidão. Toda pessoa que chegar perto da gente, dando receitinhas, recomendando coisas, não quer o nosso bem. Quem quer o nosso bem só nos dá direções gerais, posições maiores, né? Então, quando ele fala mestre, né? Dize a meu irmão, ele gastou a oportunidade dele de pedir Jesus para fazer o outro dividir com ele bens materiais, né? Então, quando a gente pedir as coisas a Jesus, vamos pedir a Jesus para clarear as nossas decisões, porque a gente estudou seriamente, buscou, se preparou para decidir perante a nossa vida. Aí, um da multidão diz para ele, né? Mestre, diz a meu irmão que reparta a herança comigo. Reparta a herança. O que é herança, gente? Vamos pensar. Tem vários tipos de herança, mas a herança que nós lidamos sempre com ela, ao lado de toda a história da humanidade, é a herança que vem dos nossos laços de sangue, dos nossos pais, dos nossos parentes chegados, né? Que nós herdamos porque é um direito de sangue, um direito biológico. Do pai passar a herança para o filho e do filho receber a herança do pai. Mas a melhor herança que a gente tem que pedir para dividir não é a herança material. Porque a herança material fica aqui na terra. O que nós levamos é a herança moral. É aquilo que a gente herda do nosso pai, dos bons exemplos, das atitudes boas que nossos pais têm. Essa é a preocupação maior que os pais têm que ter com seus filhos. Que herança moral que eu vou deixar para o meu filho? Né? E a herança moral, você não pede, você não tem que pedir para ninguém dividir com você, não. Herança moral já é uma atitude que todo mundo realiza ali dentro daqueles conceitos que ele herdou ou que ele adquiriu, né, na vida. E nós podemos aqui, herdar, né, e passar essa herança moral. A material não, porque a material às vezes a gente perde. Mas a herança moral é garantido que eu posso passar para frente. Posso legar essa geração, essa herança para todas as pessoas. Eu coloquei aqui um ponto aqui, lá num dos livros de Moisés, do Pentateuco de Moisés, em Números, no capítulo 27, no versículo de 1 a 11, Moisés fala lá, Moisés junto com 70 anciãos, né? Eles falam lá da herança, que para o judeu a herança era toda deixada para o filho mais velho. O filho mais velho, homem, herdava toda a herança do pai. Se não tivesse o filho mais velho, tivesse morrido, ou não existisse mais, foi para outro lugar, abandonou a família, a herança era dividida pelos outros filhos homens. Se tivesse 5 herdariam. Se tivesse 2 herdariam. Não tendo filho homem, ficaria para a filha mulher. A mulher herdaria a herança do pai.
Se não tivesse nenhum filho, a pessoa não tinha filho, deixaria para os seus irmãos. Os pais deixariam para os irmãos dos pais. Não tendo os irmãos dos pais, ficaria para o parente mais chegado da família. Fosse do pai, a preferência era sempre do pai. Então, para o judeu, a herança iria total para o primogênito, iria repartida entre filhos homens, iria total se fosse uma filha mulher, e lá em Deuteronômio 21:17, que é outro livro de Moisés, o judeu define uma situação sobre o homem que tivesse duas esposas, uma oficial e a outra fora do compromisso oficial, que eles chamavam a aborrecida. A esposa era a esposa, a outra era aborrecida. Neste caso, qualquer que fosse o filho mais velho, ele herdava o dobro da herança. Então vamos supor, a pessoa tinha 18 mil. Aí o filho mais velho de qualquer das esposas, o mais velho receberia 2/3 e o outro filho receberia 1/3. O que esse filho pediu para Jesus? Ele tinha 1/3 e queria que o irmão dividisse a outra parte com ele, o outro terço, porque o irmão tinha 2/3. Ou a gente só pensei nesse caso aqui, porque no outro caso eles dividiriam de forma igual, né? Lá, como está lá em Números. Então, nesse ponto aqui, é porque mostra mais o egoísmo dele de pedir para dividir. Egoísmo e desejo do material, né? Então, quando ele fala assim, pede para dividir comigo, ele restringiu nesse ponto aqui, de que ele era o filho mais novo e o outro tinha recebido 2/3 de toda a herança do pai, né? Mas hoje a herança ela é definida igualmente entre os filhos. Acho que quem tem 5 filhos divide com 5 filhos, né? Mas nós, além dessa herança material, nós herdamos a herança moral de toda a nossa família, de todas as pessoas que convivem com a gente. E um ponto aqui, quando ele fala, ele pede a Jesus para dividir, e Jesus vai dar a resposta igual ele dá aqui, mas ele lhe disse, essa passagem está em Lucas, eu não falei antes, né? O versículo 13 é o que eu li, e agora é o segundo versículo dessa passagem. Aí Jesus responde para ele, mas ele lhe disse, homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? Essa fala aqui está em Lucas 12:14. Quando ele diz assim, quem me pôs a mim me parece que o papel dos pais, que eu tinha colocado aqui antes, é muito relevante, porque desde pequeno os pais precisam começar a preparar os seus filhos para tomar suas decisões. O que você fez agora? Está certo. Por que não está certo? Por que você agiu assim? Você poderia ter agido de outro jeito? Já começar a ensinar o filho a pensar. E para ele ver que, se ele decide melhor, ele vai tirar mais vantagens, ele vai se dar melhor, porque ele vai começar a ter o respeito dos pais, vai ter o respeito dos irmãos, ele vai se posicionar muito melhor. Mas o que Jesus fala para a gente? Mas ele lhe disse, o que Jesus fala para nós? Né? A gente tem costume de buscar o que Jesus, qualquer mensagem que ele passa para a gente. Aí ele fala para ele, homem, quem me pôs a mim
por juiz ou repartidor entre vós. Olha, Jesus falou isso, foi para todos nós. Por que a gente está sempre querendo que alguém decide para nós? Olha, alguém faça a nossa ação, é nós que decidimos. É nós que estamos aqui reencarnados, precisando de evoluir. Nós é que temos que aprender, decidir da melhor forma, para que a gente possa nos desenvolver, buscar a nossa reforma íntima. Então, olha aqui, ó, as nossas decisões são só nossas, não são de mais ninguém. Aqui é como ele dissesse assim para nós: homem, acorda. A necessidade de analisar, de entender, de decidir é sua. Sua vida está nas suas mãos, né? Então ele diz aqui, ó, acorda. A gente tem que tomar o nosso, o ponto nosso de viver. Por exemplo, hoje, a gente está vendo as notícias na televisão. O relacionamento de família está muito difícil. A relação da família na pandemia está aí, ó. Nós temos que decidir. A gente é que decide. Eu pus aqui assim, ó. É um apelo ao nosso discernimento, à nossa razão. Tem a máscara, né? Tem o álcool, tem a necessidade do isolamento. E aí, o que eu faço? Vou ficar inútil na minha casa, só isolado? Que posição que eu vou tomar? O que eu devo fazer por mim e para as pessoas que convivem com a gente? Porque as decisões que a gente toma interferem na nossa vida e na vida de todas as pessoas que estão caminhando conosco. Aí eu coloquei aqui assim, olha, quando Jesus disse para ele assim, olha, que Jesus fala para todos nós aqui, ó, pensar, analisar, estudar seriamente, porque quem pode agir somos só nós, né? Este isolamento dessa pandemia agora está sendo uma oportunidade muito boa para a gente pensar. Eu pus aqui, ó, nós não temos o direito de deixar as encruzilhadas da nossa vida nas mãos dos outros, né? Essa pandemia é uma grande encruzilhada na nossa vida, na vida do mundo todo, na vida do país, de todos os países. Todos estão tendo que tomar decisões e decisões sérias, na política, na economia, na família. Um pai que fica, um pai e uma mãe que tem os seus filhos dentro de casa para trabalhar com eles no horário que eles estão na escola, eles têm que distribuir. É uma decisão muito séria que eles têm que tomar. Então, está pressionando muito as famílias, pressionando muita gente, sim, como toda situação, como toda dificuldade, né? Como toda turbulência do mundo, mas nós temos que tomar o nosso ponto, tomar o nosso pé, é acordar e compreender que a realidade nossa é essa. Homem, quem me pôs a mim como partidor? Para mim, nessa passagem, pessoal, Jesus coloca toda a nossa responsabilidade. Quem me pôs? Né? Se nem Jesus pode ser colocado, por que a gente está sempre querendo que as pessoas decidam por nós? Nós temos que assumir a nossa vida, assumir o nosso ponto de decisão, o nosso ponto de ação. Aí ele diz assim, olha, quem me pôs? Com toda a evolução, com toda a sabedoria de Jesus, né? Ele mostra aqui para nós que ele só vai decidir indiretamente porque a gente está se clareando perante a ele, com os ensinos dele, com a palavra que ele passou para nós, porque ele coloca que ele não tem
esse poder de decidir nada da nossa vida, porque é só nosso. A gente tem que se conscientizar disso. Aí ele pôs, quem me pôs? Por juiz ou repartidor? Qual que é a figura do juiz, que é até hoje? É de analisar e tomar a decisão. Isso aqui é direito de fulano, ou você tem que pagar isso por causa disso. Analisar o problema e dar a solução. No tempo de Jesus, tinha os juízes que também faziam isso. E o repartidor era aquele funcionário, aquela pessoa lá do Sinédrio, do templo lá de Jerusalém, que fazia a função de repartir. Ele iria repartir a herança. No caso dos 2 filhos que tinham direito à herança dobrada, né? E no caso, ele queria verificar quem que era o parente que iria receber a herança, ou a herança dividida, se não fosse o filho mais velho. Então, o repartidor, ele fazia essa tarefa, de repartir esse dinheiro. Agora, eu pergunto para vocês, nós temos o direito de repartir alguma coisa de alguém? Não. A pessoa que tem o direito de repartir os bens dela, de repartir aquilo, as atitudes dela, o campo dela de atuação, é a pessoa que vai decidir. Não existe essa figura de repartidor aqui na nossa vida, não. Nós somos juiz e repartidor. Nós exercemos as duas funções. Eu vou ajuizar nas coisas que eu tenho que decidir para tomar a decisão melhor, e eu vou repartir tudo que eu tiver que repartir, com meus filhos, com as pessoas que estão perto da gente. E aqui, eu tornei a colocar aqui, olha, né? A fala de Jesus em João 8,32, que nós precisamos de conhecer a verdade. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, no item 5, está escrito lá para nós, por Jesus, como Espírito da Verdade, está escrito lá, espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Então, gente, nas decisões nossas, nós temos que buscar a instrução correta, o entendimento correto. É muito importante a gente decidir. Depois a gente fica, mas por que eu fiz isso? Não devia ter feito. Aí não adianta mais, porque aí já é escravo da decisão. A gente é senhor enquanto nós estamos decidindo. Decidiu, a gente se torna escravo daquela decisão, né? E quando Jesus fala assim, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? Por que Jesus fala assim, entre vós? Entre vocês é que tem que tomar a decisão. A gente vai lá na questão 230 do Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta muito propriamente aos espíritos se o homem progride na erraticidade no plano espiritual. E os espíritos respondem para Kardec que lá o espírito, o homem, estuda, se prepara, mas é na vida de relação que ele incorpora o que ele pensou, planejou no seu espírito. Então é aqui, vivendo, que nós vamos incorporar no nosso modo de ser, incorporar no nosso espírito todas as atitudes que nós tivemos preparando. Porque entre vós, nós vamos nos relacionar. O que é esse entre vós? É a vida de relação. É na vida de relação, na família, no trabalho, na política, na economia, em todas as situações, que nós vamos aprender, decidir e incorporar, né, no nosso modo de ser, no nosso espírito, aquilo que nós
temos que fazer. Então, a nossa vida de relação nos chama a cada momento para tomar as nossas decisões. Aí, essa vida de relação é muito interessante, porque a gente pensa, não, nós vamos progredir no mundo espiritual. Não. A gente tem que entender que nós só progredimos na relação com o outro. Na relação do trabalho, do estudo. É aqui, é convivendo que a gente pode, por mais que a gente peça paciência, a gente só vai adquirir a paciência no convívio com a pessoa. É nos testes do dia a dia. Por isso que Jesus fala, entre vós. Quem me pôs entre vós? Que entre vocês a gente tem que resolver, a gente tem que decidir. E aí, vem a terceira fala que completa essa fala. Olha, mestre, diz a meu irmão que divida a herança comigo. Aí Jesus vai e fala, quem me pôs a mim, por juiz ou repartidor entre vós? E aqui ele termina dizendo assim, ó, e disse-lhes, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Isso aqui está em Lucas 12, 15. Nessa passagem aqui, é que eu acho que Jesus, tenho certeza, que Jesus coloca todas as nossas decisões nas nossas mãos. E nós temos que assumir essa responsabilidade. Quando ele diz assim, ó, acautelai-vos, o que significa cautelar? Agir com cautela, agir com cuidado, né? Pus aqui, ó, premunir-se, ter cuidado para evitar maus resultados. Ou, no final de tudo, significa pensar mais um pouco. A gente não pode decidir as coisas assim precipitadas, a gente tem que pensar bastante, definir, né? E quando Jesus fala assim, acautelai-vos, toma cuidado. Não desequilibra, não. Né? O que é esse acautelai-vos? Não desequilibrar. Não decidir qualquer coisa sem pensar, né? Vamos nos acautelar. Nós precisamos de ter cuidado com as nossas atitudes. Por quê? Ele diz, acautelai-vos e guardai-vos da avareza. Aqui não quero trabalhar a avareza no sentido da riqueza material, não. Eu quero trabalhar aqui a avareza como desequilíbrio que a gente deixa. Desequilíbrio vários, de impaciência, de orgulho, de egoísmo, de maledicência, tudo que vem das nossas paixões. Eu estou mudando esse sentido aqui, para mim, a maneira que eu vejo isso. Acautelai-vos para que as decisões de vocês não vos levem a atitudes desequilibradas. A avareza é um desequilíbrio material, né? A preguiça é um desequilíbrio, o comodismo, o orgulho, a luxúria, né? O desequilíbrio para o sexo, toda forma de desequilíbrio leva a gente a fracasso da nossa vida, prende, né? Tolhe a nossa evolução. Então, eu prefiro colocar aqui, além dessa avareza, nesse sentido aqui, de evitar o desequilíbrio. Que os desequilíbrios, de qualquer jeito, é que vão nos tornar. Por exemplo, vamos voltar a pensar agora nessa situação que o mundo todo está vivendo da pandemia. Nós temos que manter o equilíbrio dentro da nossa casa. Equilíbrio em todos os lugares que a gente possa alcançar, porque nós vamos levar um medo, é um desequilíbrio muito grande. Ah, não, eu agora não vou nem sair de casa, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Não.
Nós temos que agir com segurança, com a higiene, com o que precisa fazer, com a máscara, ter os nossos cuidados. Mas a gente não pode entrar em desequilíbrio, não pode entrar em desespero. Eu vou morrer, eu vou levar a doença. Não. E daí vem aquela fala de Emmanuel que está lá no livro, Justiça, Rumo Certo, que vem lá quando fala das crises, né? Que fala para nós o seguinte: continuarás vivendo. Nós estamos vivendo aqui, nós vamos continuar a viver lá, no plano espiritual. Então, por que o desequilíbrio? Porque às vezes a gente conversa com as pessoas, elas estão tão assustadas que não estão nem querendo botar a porta, cara na janela. De medo. A vida não é assim. Você tem que se prevenir, tem que ter todos os cuidados, mas não entrar em desespero. Então, a avareza aqui é esse desequilíbrio material, mas eu quero chamar a atenção agora para esse outro desequilíbrio, que a pessoa está se deixando levar pelo medo muito grande. Então, se deixando dominar. E o medo está lá na Revista Espírita de 1862, se não me engano. O medo, quando Paulo conversa, né, sobre João Evangelista, conversando com João Evangelista e Elias, e Paulo conversando sobre isso. Então ele diz que o medo é mau conselheiro. Em qualquer situação, o medo tira a gente do nosso equilíbrio, do nosso ponto de comando da nossa vida. Então a avareza aqui, essa forma errada da gente acumular, né, é que Jesus pede para a gente cautelar. E diz que a vida de cada um não consiste na abundância do que a gente tem. Abundância em tudo, né? Abundância no medo, na preguiça, na maledicência, na luxúria, uma abundância de tudo. Por quê? O reino de Jesus, quando ele diz para a gente, não consiste na abundância do que possui, aí ele fala lá na frente, lá em João 18:36, o meu reino não é deste mundo. Se o reino de Jesus não é deste mundo, né? Por isso que ele não aconselha a avareza para a gente. Por isso que ele não aconselha o desequilíbrio. O reino de Jesus é o reino do Espírito, o reino do amor, o reino da verdade de Deus, né? E aí, a grande decisão que nós temos que tomar é essa. Qual é o reino que eu quero? Que reino eu quero para mim? Qual reino que eu devo buscar? O material ou o espiritual? Então, se eu me acautelar, se eu me guardar do desequilíbrio, se eu me guardar de todas as turbulências da vida, se eu buscar, eu vou ter que definir bem o reino que eu quero. Se eu quero o reino material ou se eu quero o reino do Espírito. Então depende, né? Mais uma vez, a nossa decisão depende de muito estudo sério, de muita busca, para a gente definir, eu quero o reino de Deus ou eu quero o reino de César, o reino do mundo. Eu quero o reino material ou eu quero o reino espiritual. Então, definindo isso, eu separei uma parábola aqui, ela é pequenininha, para a gente pensar sobre ela, que representa bem a nossa situação hoje, da grande maioria das pessoas. Essa parábola se chama Não Esqueça o Essencial.
Não sei se vocês conhecem, mas é a história de uma mulher. Ela estava passeando à borda de uma floresta com o filho dela no colo e de repente ela viu uma abertura de uma caverna. E ela ouviu uma voz que falando com ela: entre, fique à vontade, mas não esqueça do essencial. Aí ela entrou na caverna e ela viu escrito na parede, escrito na entrada, lá na entrada da caverna, escrito: seja bem-vinda. Aqui tem muitas riquezas. O que você gostar, eu te dou. Mas não esqueça do essencial. Você tem 15 minutos para pegar tudo que você gostar. Aí a mulher adentra, acaba de entrar na caverna, né? E ela começa a perceber que tinha muita riqueza ali. Tinha joias, anéis, colares. E ela ficou deslumbrada e ela colocou o menino no chão e começou a colocar os anéis, os colares, as pedras preciosas, foi colocando nos bolsos. E, de repente, veio outro aviso: tudo que você conseguir pegar é seu. Mas não se esqueça do essencial. Quando a porta fechar, o que você levou é seu. O que ficou para trás, você esquece. E aí a mulher, ela sai de casa, ela sai da caverna. Quando ela escuta que começou a fechar a porta, ela pega mais alguns anéis, mais alguns colares e sai. Quando ela saiu da caverna, ainda se lamentando e reclamando que o tempo foi muito pouco, ela chega do lado de fora e ela escuta um choro. Na hora que ela escuta o choro, ela lembra do filho. Mas e aí? O filho ficou lá dentro. Perdeu, como a voz diz para ela: o que você deixar na caverna é da caverna. E nunca mais ela não foi mais feliz, porque perdeu o filho. O dinheiro acabou, né? Por quê? Porque ela esqueceu do essencial. Qual que é o nosso essencial? É Deus, é Jesus. E como ele falou aqui agora nessa passagem, homem, né? Quem me pôs? Então, acorda. Toma posição, né, para você decidir. Então, nessa caverna, qual que era a posição correta? Eu não vou largar o essencial, que é meu filho, no chão e me distrair com as riquezas da terra. É o que a gente faz quase sempre. Nós nos distraímos com as coisas que acontecem fora da nossa casa, na economia, na política, no social, né? Nos campos de atuação que vem como uma avalanche ao nosso encontro, como essa caverna cheia de coisas, e aí a gente se perde no emaranhado no mundo, nas coisas. A gente esquece daquilo que é essencial para nós. Então, ó, essa passagem aqui que Jesus coloca, concluindo aqui, eu digo para vocês que as nossas decisões têm que estar ligadas ao essencial. Sempre e sempre. Em todos os momentos, seja da menor decisão que a gente tenha que tomar à maior, nós temos que sempre decidir pelo essencial. Qual que é o essencial na nossa vida? É a gente buscar o nosso preparo moral. Nosso preparo moral está em Deus. Então nós nunca podemos esquecer de Deus, que é a verdade que nós temos na nossa vida. E quando Jesus fala para nós: homem, quem me pôs?
É nós que colocamos. Então, tudo da nossa vida, a decisão é só nossa. A gente põe as pessoas na frente para decidir as coisas para a gente, por preguiça, por invigilância, né? Que é outra fala de Jesus, muito boa para nós, como todas são boas, vigiai e orai. A gente não se vigia e coloca sempre um amigo, uma pessoa, o que você decidir tá bom, eu assino embaixo. Não é assim. Nós não podemos perder o foco da nossa vida. Para não cair no desequilíbrio da avareza, né, que Jesus fala aqui, e que a mulher se perdeu ali na caverna, nós temos que ter sempre o nosso foco correto. Lembrando que o reino de Deus não é o reino de Jesus não é deste mundo, não é do mundo material. Se fosse, caixão tinha gaveta, né? E barriga de mãe tinha gaveta para guardar as nossas posses. Então, nós estamos na vida de relação entre as pessoas que nós estamos convivendo para fazer a nossa mudança, para fazer a nossa melhoria. Então, vou ler os 3 versículos de novo, para a gente pensar e que vocês pensem assim, nunca esquecer do essencial. Sempre e sempre as nossas decisões são nossas. Então, um da multidão disse, mestre, diga a meu irmão que divida a herança comigo. E Jesus disse-lhes, homem, quem me pôs a mim como juiz ou repartidor dentre vós? Acautelai-vos, guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Então, que nós sempre busquemos na nossa vida ter a consciência de que nós somos o personagem mais importante da nossa vida. Porque todas as decisões para o nosso bem estão nas nossas mãos. Que a gente se prepare bastante, que a gente busque estudar, compreender Jesus e nunca esqueça de Deus na nossa vida. É essa mensagem, é isso que a gente pensou para colocar para você sobre as decisões nossas. O que a gente quer, o que a gente planeja para a nossa vida, nós somos responsáveis por tudo o que acontece. Muita paz, que Jesus abençoe a todos nós e que a gente sempre continue buscando o nosso entendimento, a nossa força, o nosso equilíbrio em Jesus, o nosso Salvador. Muita paz, beijo no coração, que Jesus abençoe a nós todos. É isso aí, gente. Então esse foi um estudo com a Martinha, falando sobre as escolhas. Agradeço muito a Martinha, que não está me escutando, talvez ela assista depois, né? E agradeço a todos vocês de casa, né? Que estão fazendo essa audiência, estão conosco, né? Na Associação Espírita André Luiz. A audiência é o de menos, né? O mais importante é a gente sempre estar conectado uns com os outros, né? Até que a gente possa se organizar para encontrar juntos, né? Nós não estamos parados da associação, a gente está pensando as formas da gente retornar com segurança, viu, gente? E em breve a gente vai dar notícias para vocês, tá bom? Mas espero que você esteja sendo produtivo, né? Esses encontros nossos toda semana, tá bom? Eu agradeço o carinho, vou terminar com a música e a gente se encontra na quinta-feira, se Deus quiser. Só um momentinho. Vamos lá, essa música é em homenagem a Martinha, que ela adora essa música. Da Galileia,
canto, eu amo, me acalmo, eu vivo. Eu canto, eu amo, me acalmo, eu vivo. Oh, Rabi, celeste amigo, nas margens do Tiberíades falastes de amor. Eu canto,